Bom dia. Estudaram? Como foi o final de semana de vocês? Vocês precisam aproveitar que a gente está com um clima londrino aí fora, né? Todo mundo de casacos. Tá bom? Clima perfeito para estudar cálculo. Hoje nós continuamos derivadas, tá? O que foi que nós falamos na aula passada, nas aulas passadas? Só para dar uma relembrada, para que tu possa ficar focado na tua sexta-feira, né? Então, na aula de segunda nós vimos limites infinitos, limites no infinito e limite exponencial fundamental, tá? E acho que todos os três estão na prova. Na aula de hoje, aliás, na aula de quarta, nós definimos o que é uma derivada, tá bom? E hoje nós vamos fazer derivadas de funções elementares. Na aula passada nós também vimos reta tangente, que também vai estar na tua prova, tá? E hoje a gente vê derivadas de algumas funções. E na próxima aula a gente vê regras de derivações. Então, não tem algo específico da aula de hoje na prova, mas o que forma a aula de hoje e a aula de quarta formam questões para a tua prova, tá? Então, a prova de sexta ela deve ser uma prova longa, tá? Ela não é uma prova curta, mas não é uma prova difícil. Só que assim, se você não estudar, não vai conseguir fazer absolutamente nada, tá? Você precisa estudar, tá bom? O mínimo. Se você só assistiu a aula, não vai adiantar de nada, tá? Porque assistir a aula não é estudar. Assistir a aula é só compreender um pouco o que está sendo falado. Estudar é você refazer, no mínimo, as coisas que foram feitas aqui e começar a fazer exercícios sozinho. Isso é estudar, tá bom? Então, estudem. Então, a prova de sexta, ela não é difícil, mas ela é trabalhosa e ela vai demandar que tu tenhas estudado todas as 4 aulas, tá bom? Precisa mesmo, tá? Então, vamos lá. Então, o que é que nós temos até aqui? Nós temos o seguinte: se você tem uma certa função, tá? Que sai de um certo subconjunto de R. Lembrando que as nossas funções são funções que saem de números reais e chegam em números reais, tá? Sai um certo subconjunto de R e leva em R. Tá bom? O que nós queremos fazer é o seguinte: a gente quer dar interpretação para um certo limite. E esse limite é o seguinte: seja x pertencente a esse conjunto D, eu quero conseguir compreender se é possível fazer o cálculo deste limite aqui. Tá bom? Isso que eu quero saber se é possível, tá? Se esse limite existe. Se esse limite existir, a gente vai chamar isso de derivada da função f. Tá bom? Se esse limite existir, tá? Então, é em cima disso que a gente vai trabalhar na aula de hoje. E você pode usar isso, ou você pode usar... Isso aqui vai ser para qualquer x, tá? Mas você pode fixar um ponto do domínio da sua função e querer saber se ela é derivável nesse ponto. Essa é a palavra que a gente vai utilizar, tá? Então, saber se ela é derivável em um certo ponto é onde esse ponto pertence ao domínio da função, tá? Saber se ela é derivável no ponto é querer saber se esse limite aqui, se ele existe. Tá? Isso aqui é um ponto fixado. Esse aqui é um ponto qualquer. Beleza? Aqui é o que a gente chama de função derivada. Isso aqui é a derivada da função em um ponto. Tudo bem? Se isso aqui resolver para todo ponto do domínio, então você consegue estabelecer também a função derivada a partir desse limite.
Então, como nós fizemos na aula passada, vai ter hora que é mais interessante utilizar esse limite, vai ter hora que é mais interessante utilizar esse limite. Isso vai depender de cada função que a gente tenha para ver que técnica utilizar, tá bom? Então, muito bem. Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. Então, eu vou precisar que vocês relembrem de continuidade, tá? O que é uma função contínua? A gente vai definir o que seria a derivabilidade e nós vamos calcular derivadas de algumas funções elementares. Quando eu digo a expressão funções elementares, são as funções que tu já conheces. Essas funções são as funções afins, as funções quadráticas, as funções trigonométricas, as funções exponenciais e as logarítmicas e as racionais, tá? Funções diferentes disso não são funções elementares, tá? Então, eis aí o que é a função derivada, que é esse limite, esse primeiro limite que eu escrevi, tá? Então, essa é a definição da função derivada, tá? A gente já fez vários cálculos com ela na aula passada. E vamos pegar os exemplos. Lembra que na aula passada eu disse para você que a derivada da função constante é zero? Então, vamos provar isso, tá? Então, tá aí o primeiro exemplo. O primeiro exemplo diz o seguinte: considere essa função com c sendo uma constante, mostra que a derivada dessa função é zero para todo x no domínio da função, tá? Então, o que é que nós precisamos fazer? A gente precisa calcular esse limite, verificar o que é que dá, tá? Então, a nossa função é f de x igual a uma constante. Então, eu quero saber quanto é f' de x, se isso existe, tá? Mas o que é isso? Isso aqui é limite de h indo para zero de f de x mais h menos f de x dividido por h. Tá bom? É esse limite que eu preciso calcular, tá? Então, vai ficar limite de h indo para zero. O que é f de x mais h? Onde tem x, eu coloco x mais h. Mas como essa função é a função constante, não importa quem eu coloque aqui, a resposta sempre vai ser c. Tudo bem? Então, f de x mais h é c. Menos, o que é f de x? É c. Dividido por h. Então, isso aqui vai ficar igual limite de h indo para zero, c menos c é zero, zero dividido por h é zero. E o limite da constante é a própria constante. Tudo bem? Então, o que foi que nós concluímos? Que a função derivada da função constante é zero. Como a derivada ela me fornece a taxa de variação da função, o que é que isto está me dizendo? Está me dizendo que essa função não tem variação nenhuma ao longo do seu domínio. A taxa de variação dela é zero. Tá? Muito bem. Então, se f de x é igual a constante, então f' de x é zero. Tá? Foi isso que a gente acabou de provar agora. Tá bom? Vamos para o exemplo 2. Projeta lá, por favor. O exemplo 2, eu tenho uma função definida por partes. Tá? Esse exemplo 2, inclusive, nós já fizemos na aula que nós estudamos regra do sanduíche, tá? A gente viu esse exemplo 2. Vamos colocar aqui agora pensando em derivada. Então, f de x é igual x² vezes seno de 1 sobre x, se esse x for diferente de zero. E é zero se o x for zero. Tá bom? Então, vamos pensar como é que funciona essa função. Como é que eu calculo as imagens dessa função? Só para você entender a função definida por parte. Se eu quisesse calcular f de 1, como seria f de 1? Qual sentença eu devo escolher? A primeira ou a segunda? A primeira. Por que a primeira? Porque eu só uso a primeira se o x for diferente de zero. Tá? Então, f de 1 seria 1 ao quadrado vezes seno de 1 sobre 1.
Tá bom? 1 ao quadrado é 1, vai ficar seno de 1. Então a resposta é seno de 1. Tá bom? Isso que seria, tá? Agora, se eu quero calcular f de 0, quem seria f de 0? F de 0 é 0. Porque se o x for 0, a resposta é 0. Tudo bem? Então isso que é uma função definida por partes, tá? Agora, a pergunta que é feita é a seguinte. Projeta lá, ele pergunta se a função é derivável no zero. Se existe essa derivada, tá? Calcule essa derivada caso ela exista. Então vamos lá. Quero saber quanto é f' de 0. Tudo bem? Quanto é que é isso? Então vamos fazer o seguinte. Isso aí é em um ponto, certo? Quando se trata de um ponto, então eu uso essa expressão. Tá? Então vai ficar limite de x indo para o ponto. Quem é o ponto? 0. Do f de x menos o f do ponto, que é 0, dividido por x menos o ponto, que é 0. Tá bom? Agora eu vou continuar. Então, isso aqui é igual limite de x indo para 0. Quem é f de x? Quem é f de x? Será que eu vou usar a primeira expressão ou a segunda expressão? Primeira ou segunda? Vamos pensar. Aqui é f de x. Quem é x? O x é 0? Sim ou não? Não. O x está indo para 0. Ele não é 0. Se ele não é 0, é essa expressão. Tudo bem? Então aqui vai ficar x² vezes seno de 1 sobre x. Menos, quem é f de 0? Se o x for 0, a resposta é 0. Então aqui fica 0. Dividido por x menos 0, que é x. Tudo bem? Tá? Vamos lá, continuando aqui. Agora, olha, f' de 0, se ele existir, vamos ver o que é que vai dar. Olha, isso aqui vai embora, né? Dá para cancelar um x com um x daqui. Então vai ficar simplesmente x vezes seno de 1 sobre x. Quanto é esse limite? 0. Por quê? Porque essa aqui é limitada e essa aqui vai para 0. Lembra que nós estudamos esse tipo de limite? Sempre que eu tiver o produto de funções, se uma vai para 0 e a outra é limitada, esse limite é 0. Tá? Então esse aqui é 0. O que foi que a gente descobriu então? Então o limite existe, certo? Portanto, f' de 0 é 0. Então quer dizer que a derivada dessa função no 0 é 0. Beleza? Tá? Pronto, resolvemos mais uma. E vamos para um teorema, tá? O teorema vai fazer um elo entre derivabilidade e continuidade. O teorema diz o seguinte: se f é derivável em p pertencente aos reais, então f é contínua em P. Tá bom? Esse é o teorema, tá? Então olha o que ele está dizendo.
está nos dizendo o seguinte: suponha que você tenha uma função f, tá? Definida de R em R. Tá bom? Suponha que você tenha isso. E eu digo para você assim: essa função ela é derivável em P. Tá? Então quer dizer que se P pertence a R, então f' de P, isso aqui existe. Tá? Porque eu estou dizendo aqui que ela é derivável em P. Então quer dizer que f' de P existe. Tá bom? Já que f' é um limite. Tá? Então esse limite existe. Ainda mais. O teorema nos diz que se é derivável, então ela é contínua. Tá? Mas o que é uma função contínua e um ponto? Como é que a gente diz que uma função é contínua e um ponto? O que matematicamente isso significa? Quando que uma função é contínua num ponto? Dá o quê? Isso. A função é contínua. F é contínua. Contínua em P se o limite da f de x, quando x tende a P, isso aqui existe e é o f de P. Tá bom? Não precisa dos limites laterais. Tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou usar isso para provar isso. Ok? Porque isso que está dizendo o teorema. Tá bom? Então vamos demonstrar. Lembrando que se f é contínua em P, então temos que ter limite da f de x, quando x tende a P, isso tem que ser igual a f de P, certo? Essa aqui é a definição de função contínua, tá? Temos que ter isso. Então vamos provar isso, tá? Isso é o que precisa ser provado, utilizando o fato de f ser derivável em P, tá? Ele está dizendo aqui, ó, se f é derivável em P, então f é contínuo em P, tá? Eu escrevi aqui o que é ser derivável, tá bom? Ser derivável é isso. Eu tenho que provar isso usando o fato que ela é contínua, né? Então eu tenho que provar que ela é contínua usando o fato que ela é derivável, tá bom? Então vamos lá. Vamos pensar o seguinte. Note que limite f de x menos f de p com x tendendo a p. Vamos calcular esse limite. Tá? Vamos pensar nesse limite. Quanto esse limite tem que dar? Se a função é contínua. Tem que dar? Tem certeza? Aqui não está só f de x. Se tivesse só f de x, seria limite da f de x com x tendendo a p, teria que dar f de p. Mas aqui está f de x menos f de p. Então, quanto tem que dar esse limite? Tem que dar? 0. Então, eu tenho que provar que esse limite é 0. Tá? Então, vamos analisar esse limite, tá bom? Deixa eu só diminuir isso aqui.
f de x menos f de p. Vê se você concorda comigo. Esse limite, ele é a mesma coisa que isso aqui, ó. F de x menos f de p, x menos p vezes x menos p. Concorda? Esse limite não é a mesma coisa que esse limite lá? Sim ou não? Mesma coisa, tá? Muito bem. Agora vamos pensar o seguinte. Esquece a palavra limite aqui. Olha só para esse quociente e olha para esse fator aqui, tá? Esse aqui não é o quociente das diferenças? Esse é o quociente das diferenças, tá? É este quociente que dá um nome a este projeto. Esse aqui é o quociente de Newton, tá? Daí o nome ser projeto, Newton. Esse é um dos quocientes mais importantes do cálculo, é ele que define o que é uma derivada, tá? Então, esse é o quociente das diferenças. Se eu aplico limite no quociente das diferenças e esse limite existe, então eu tenho nas mãos o que eu chamo de derivada. Tá, beleza? Então o quociente de Newton vai me dar origem à derivada, tá? Então quer dizer que se eu aplico o limite nesse cara, eu tenho a derivada da função f no ponto P. Esse limite existe? Sim ou não? Existe porque o teorema está dizendo que a função é derivável em P. Então o limite da primeira parte existe, tá? Vamos pensar agora a segunda parte. Essa segunda parte não é uma função afim? Sim ou não? O limite da função afim não existe? Existe, porque ela é uma função contínua, certo? Então esse limite existe e esse limite também existe. Propriedades de limite. O limite do produto é igual ao produto dos limites. Tá? Então, isso aqui é a mesma coisa que limite de x tendendo a p do f de x menos f de p, x menos p, vezes o limite de x menos p com x tendendo a p. Tudo bem? Eu só pude fazer isso de colocar limite em cada fator porque os dois limites existem. Então, eu posso aplicar a propriedade de limite. Tá? Agora, o que é esse limite? Não é a derivada? É a derivada. E a derivada em um ponto dá um número, certo? E esse número a gente chama de f' de p. Tá bom? Isso aqui é a derivada. Vezes, quanto é esse limite? 0. O x não está indo para p? Então, isso aqui é 0. Quanto dá esse produto? 0. Porque qualquer coisa vezes 0 vai dar 0. Qualquer coisa sendo número real, claro, né? Número real vezes 0 dá 0. O que foi que nós concluímos, então? Nós acabamos de concluir que a gente acabou de concluir que o limite de x tendendo a p f de x menos f de p é igual a 0. Certo? Tudo bem? Agora, o limite, se esse limite da diferença dá 0, para quanto que está indo o f de x? O limite da f de x com x tendendo a p está indo para onde? Para onde? Para f de p. É a única forma disso dar 0. Certo? Então quer dizer que isso aqui é f de p. Tudo bem? Mas o que quer dizer o limite da f de x quando x tende a p ser f de p? Significa o quê? Que a função é contínua. Tá? Portanto, f é contínua em x igual a p.
Tudo bem? Tá? O que foi que nós acabamos de provar? A gente provou que se f é derivável em P, então ela é contínua em P. F é contínua em P. Isso que nós provamos agora. Tá? Então, de agora em diante, o que é que tu tens que fazer? Tens que fazer o seguinte. Se tu pegas uma função, tu calcula f' de P, se isso aqui existe, então implica que o limite da f de x, quando x tende a P, isso aqui é f de P. Tá bom? Se é derivável, então é contínua. Beleza? Agora, existe uma outra forma de você dizer isso, que a gente chama de contrapositiva, tá? A contrapositiva, que é uma afirmação equivalente a essa, diz o seguinte. Primeiro você já sabe, antes de falar contrapositiva, primeiro você já sabe que se a função é derivável no ponto, então ela é contínua no ponto. O que é contrapositiva disso? Se ela não é contínua no ponto, então ela não é derivável no ponto. Ok? É a mesma coisa, tá? Se f não é contínua em P, então f não é derivável em P. Tudo bem? Então, de agora em diante, você olha para uma função, se você sabe o gráfico dela, você olhou assim, ó, não é contínua aqui. Conclusão que você chega, não é derivável também aqui. Beleza? Se você olha para um gráfico, ou olha para uma função qualquer, nem sabe o gráfico dela, você já sabe como é a derivada dela em todos os pontos. É derivável nesses pontos todos aqui. Conclusão que você chega, ela é contínua nesses pontos todos. Tudo bem? Continuidade implica, aliás, derivabilidade implica em continuidade. Agora, se ela tem saltos, ou seja, deixa de ser contínua, então ela deixa de ser derivável. Tudo bem? Tá? Muito bem, então vamos para a prática. Vamos aí pegar 3 funções. Primeira função. Será se essa função, se ela é derivável no 2? Qual é a primeira coisa que tu tens que fazer? Primeira coisa que tu tens que fazer. Se alguém pergunta para você, essa função é derivável nesse ponto, qual é a primeira coisa que tu tens que pensar? Se ela é contínua nesse ponto. Entendeu? Se ela não for contínua, a tua resposta já é, não é derivável. Mas e se ela for contínua? A tua resposta é o quê? Eu não sei se ela é derivável. Entendeu? Deu para entender? Tá? Você não sabe. O que é que você sabe? Ó, se f não é contínua, então ela não é derivável. Não tem um resultado que diz assim, se f é contínua, é derivável. Isso não existe. Isso, inclusive, é errado. Tá? O que você sabe, se não é, então não é. É isso que você sabe. Tá? Agora, o que é que nós sabemos também? Que se ela é derivável, então ela é contínua. Derivabilidade implica continuidade. A não continuidade implica na não derivabilidade.
tá? Não vão confundir isso, por favor. Bom, vamos lá, vamos verificar se essa função é derivável. A gente vai verificar de duas formas. Uma, a gente verifica no olho. A gente olha assim e diz, é. Ou olha e diz, não é. Tá? Mas a gente vai primeiro fazer a conta, que é mais divertido. A gente primeiro faz a conta para mostrar que a gente entendeu. Depois a gente olha para a função e diz, não precisava dar conta. Tá? Então vamos lá. Cadê a função? Projeta lá, por favor. Então a função é essa aqui. F de x igual a 2 menos x se x for menor que 2. 2x menos 3 se x for maior ou igual que 2. Tá bom? Pergunta, é derivável no 2? Essa é a pergunta. Ele quer saber se isso aqui existe. Essa é a pergunta. Tá bom? Mas para saber se isso aqui existe, existem algumas formas de você responder isso. Vamos fazer primeiro a forma de fazer conta, tá? Que a gente gosta disso, né? Vamos para a forma de fazer conta. O que seria isso? O que seria isso? Isso aqui não é um limite? Isso aqui é o seguinte limite. F' de 2. Se isso aqui existisse, isso aqui seria limite de x tendendo a 2 do f de x menos f de 2, x menos 2. Tudo bem? Se isso existisse, seria isso. Quando é que eu sei que um limite existe? Agora entra aquele comentário que você falou. Quando é que eu sei que um limite existe? Quando os limites laterais existem e são iguais. Então eu tenho que calcular pela direita e pela esquerda. Se eles existirem e forem iguais, então esse limite aqui existe. Beleza? Então eu quero saber, a minha interrogação é, isso aqui será se existe? Então vamos calcular pela direita e pela esquerda. Tá bom? Então vamos fazer o seguinte limite, ó. Eu vou colocar uma notação qualquer aqui, derivada da função no 2. Eu vou colocar um 2 mais aqui, tá? Que eu vou fazer aí pela direita, tá bom? Então, isso aqui vai ser o seguinte, vai ser limite de x indo a 2 pela direita. Eu nem sei se os livros usam essa notação, eu estava escrevendo isso ontem, aí eu fiquei, não vou ler no livro não, eu vou colocar isso, se não for, tá inventado na hora. Então isso é só para vocês entenderem que eu estou indo pelo lado direito, tá? Então vamos lá, pelo lado direito, é isso. Então vai ser f de x menos f de 2, x menos 2. Vamos ver o que é que dá isso aí. Então, esse limite vai ser igual ao limite de x indo a 2 pela direita. Se está indo a 2 pela direita, são valores que são maiores do que 2. Tá? Quem é f de x, então? Eu olho para cá. São valores que é maiores do que 2. Eu tenho que usar a primeira ou a segunda? Maiores do que 2. Primeira ou segunda? Segunda. Tá? Aqui são os números maiores do que 2. Maiores do que 2 é essa sentença. Então é 2x menos 3. Menos... Quem é f de 2? Agora o x é 2 mesmo, tá? Quem é f de 2? Eu uso a primeira ou a segunda? Segunda. Aí eu pego o 2 e substituo aqui. 2 vezes 2? 4. 4 menos 3? 1. Então isso aqui é 1. Tá bom? Dividido por x menos 2. Continua. Limite de x indo a 2 pela direita, de 2x menos 4 dividido por x menos 2. Tá? Aí vou trabalhar nesse limite aí, olha. Dá para colocar o 2 em evidência aqui.
Vai ficar x menos 2 sobre x menos 2. Agora ficou lindo, né? Aí você só cancela. Vai ficar limite de uma constante que é o quê? Própria constante. Tá? Deu 2. Tá bom? O limite deu 2 pela direita. Vamos fazer agora pela esquerda. Vamos lá. Então eu vou querer calcular, saber se a derivada no 2 pela esquerda se existe. O que é isso? Isso aqui é limite de x indo a 2 pela esquerda do f de x menos o f de 2, x menos 2. Tá bom? Então isso aqui é igual limite de x indo a 2 pela esquerda. Quem é f de x? Eu quero quando o x é menor que 2. Menor que 2 é a primeira ou a segunda? A primeira. Então é 2 menos x. 2 menos x menos f de 2 eu já sei que é 1. Dividido por x menos 2. Tá bom? Agora vai ficar como? É isso? É, né? Tá. Tá achando alguma coisa estranha aqui? Veja se acha algum erro. X tendendo a 2 pela esquerda. Isso aqui vai ficar esse com esse. Está dando 1 menos x dividido por x menos 2. Entendeu? Tá certo, né? Limite de x tendendo a 2 pela esquerda. A f de x. X menor que 2, x 2 menos x, tá? Menos o f de 2, 4, 1, tá ok? Ok. X menos 2, beleza, tá. Ok. Agora, me diz uma coisa. Esse limite aqui, esse limite vai dar 2? Dá 2? O que vocês acham? Não dá 2. Esse limite não dá 2. Se ele não dá 2, qual é a conclusão que a gente chega? Que o quê? Que não existe a derivada no 2. Beleza? Então a conclusão, então isso aqui é diferente do 2. Então, conclusão que chegamos, conclusão que f' no 2 não existe. Porque os limites laterais são diferentes. Então, conclusão que nós chegamos é que a função não é derivável no 2. Tá? Agora vamos pensar nessa função e nos perguntar se realmente seria necessário fazer essas contas. Vamos olhar para a função e tentar fazer o gráfico dela. Olha lá. A função, ela muda de sentença no 2. Tá? Antes do 2, eu tenho que usar isso. Tá bom? E depois do 2, eu uso essa. Tá? Então, eu vou usar primeiro essa aqui. Depois do 2. Tá bom? Então, eu vou marcar aqui o 2. Depois do 2, eu tenho que usar 2x menos 3. Então, no 2, 2 vezes 2 é 4, com menos 3 dá 1. Então, se esse aqui é 1, esse aqui também é 1, temos que vai ser esse ponto, certo? Isso aqui não é uma função afim? Crescente.
Beleza? Então tem que ser assim. Tá? Se é mais inclinado, menos inclinado, a gente não vai se preocupar tanto com isso. Eu só sei que é crescente. Tá? Tá aí o gráfico. Agora, antes disso, antes do 2, eu tenho que usar esta sentença aqui. Tá bom? Esta sentença aqui é antes do 2, que é 2 menos x. 2 menos x. Se eu pudesse substituir o 2, seria 2 menos 2, que daria 0. Tá? Então seria aqui. Só que antes do 2 é isso. Isso aqui não é uma função afim decrescente? Que se eu coloco 0 aqui, vai dar 2. Então ele passa aqui pelo 2. Tá? Então o gráfico é assim. Esse é o gráfico dessa função f. Eu te pergunto, essa função f, ela é contínua no 2? Não é contínua no 2. Entenderam? Eu vou... Aqui vai indo, está indo para o 0. E esse aqui, quando está indo, ele está indo para 1. Certo? Então ela não é contínua no 2. Mas se não é contínua, então não é derivável. Então, se eu soubesse no início como é o gráfico dela, eu já saberia que ela não é contínua. Então, nem precisaria fazer essas duas contas aqui. Porque essas duas contas são para verificar a derivabilidade. Mas eu já saberia desde o início que não é derivável. Eu já saberia que em algum momento ia dar algum problema. Entenderam? Tá? Ficou claro? Tá bom? Muito bem. Problema 2. Problema 2 é a função g de x igual a x², se for menor ou igual que 1, e é 1, se for maior que 1. Então, g de x é igual a x², se x for menor ou igual que 1, e é 1 se x for maior que 1. Tá? Essa é a minha função g. Tá ok? Aí você já deve estar pensando assim, peraí, eu não vou querer fazer aquela conta ali, porque eu já fiz duas contas agora, tá? Fiz as duas contas aí e descobri que se eu soubesse o gráfico, eu não precisava fazer a conta e já teria a resposta. Então o que é que tu vai querer fazer primeiro agora? Primeiro o gráfico, né? Você vai fazer o gráfico e vai ver assim, se não for contínua, acabou a parada. Não é derivável, né? Então vamos fazer o gráfico. O gráfico dessa função. Vamos lá. Antes do 1 é a parábola x², tá? Então vou marcar aqui o 1. Suponha que esse aqui seja 1. Então esse aqui é 1. Tá? Eu posso substituir um 1 aqui. 1 ao quadrado dá 1. Então é esse ponto bem aqui. E é essa parábola antes do 1. Então esse é o gráfico. Tá? Antes do 1. Tá bom? Depois do 1, para ser maior do que 1, a resposta é 1. Então o gráfico é isso aqui. Esse é o gráfico dessa função. Aí eu te pergunto, essa função é contínua no 1? É contínua no 1. Aí você diz, égua. É contínua, então não dá para definir derivabilidade. Entendeu? Então eu tenho que ir para a conta. Vamos para a conta para saber o que acontece. Tá? Então vamos lá. Vou deixar isso aqui. Então vamos fazer. Nós queremos saber se g' de 1, se isso aqui existe. Tá?
Mas o que é g' de 1? G' de 1 é o limite com x tendendo a 1 da g de x menos g de 1, x menos 1. Tá? Então, isso que eu preciso fazer. Tudo bem? Já pensaram? Já pensaram? O que é que eu tenho que fazer então? Mas isso aqui não é o limite? Você não quer saber se o limite existe? O que é que a gente faz quando a gente quer saber se o limite existe? A gente calcula os limites laterais. Então não tem dessa de que eu vou fazer uma conta. Para de preguiça, você tem que fazer duas contas. É o limite à direita e o limite à esquerda. Então vamos lá. Então, vou calcular o limite à direita, que eu estou dando essa notação aqui, tá bom? Então, limite de x indo para 1 pela direita do g de x menos g de 1, x menos 1. Então, vai ficar como? Limite de x indo para 1 pela direita. Olha, indo a 1 pela direita. Então, quer dizer que é maior do que 1. Quem é g de x? Se for maior do que 1, é 1, tá? Então, vai ficar 1 menos o que é g de 1. Pelo gráfico, eu já sei que g de 1 é 1. X menos 1. Mas olha, 1 menos 1 não é 0? 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. E o limite de 0 é 0. Então, pelo lado direito está dando 0. Tá? Vamos olhar agora pelo lado esquerdo. Vamos lá. G' de 1 pela esquerda é o limite de x indo a 1 pela esquerda, g de x menos g de 1, x menos 1. Isso aqui é igual limite x tendendo a 1 pela esquerda. O que é g de x se o x é menor do que 1? Se é menor ou igual que 1, é x ao quadrado, tá? Colocar aqui. X ao quadrado menos g de 1, já sei que é 1, x menos 1. Esse aqui é limite de x tendendo a 1 pela esquerda. X quadrado menos 1 dividido por x menos 1. Isso aqui não é x menos 1 vezes x mais 1? Tá? Então, vai ficar x menos 1, x mais 1, dividido por x menos 1. Agora, eu posso cancelar esse fator com esse fator. Certo? Vai ficar limite de x tendendo a 1 pela esquerda de x mais 1. Quanto é esse limite? Esse limite é 2. Conclusão? Conclusão? Não é derivável no 1. Entenderam? Olha o que foi que eu acabei de dar para vocês. Acabei de dar um exemplo que a função é contínua, mas ela não é derivável. Beleza? Então, não vai pensar assim, ó, se é contínuo é derivável. Não. Não garante. Tá? E já dou logo uma dica para vocês. Isso é o que diz que não é derivável. O que você acha que eu fiz aí? O que você acha que eu marquei aí? Que ponto é esse? Não. É um bico. Sempre que tiver qualquer bico, coisas pontiagudas, mudanças bruscas, perde a derivabilidade. Para ser derivável, o gráfico da função precisa ser suave. Precisa deslizar perfeitamente. Tá? Se você tem gráficos assim, sempre serão deriváveis.
Se o seu gráfico em algum momento fizer assim, der um salto, perdeu a derivabilidade, porque perdeu a continuidade. Tá? Se o seu gráfico, tá indo lá o seu gráfico, de repente ele fez assim, ó. Do nada ele fez assim, ele formou um bico, perde a derivabilidade. Aí, por mais que ele fique reto aqui, reto é ser suave, então é derivável. Só que se de repente ele fica reto de novo, ele formou um bico aqui. Nesse bico, ele perde a derivabilidade. Deu para entender? Então, os gráficos de funções. Se você olha para o gráfico de uma função, teve salto, perdeu a derivabilidade porque perdeu a continuidade. Se ele formou bico, ele perde a derivabilidade porque deixou de ser uma curva suave. Beleza? Tá? Muito bem. Então, já até pulo esse exemplo aqui e pergunto para você, se cai um gráfico desse na tua prova, não tenho pretensão nenhuma de colocá-lo, porque eu já coloquei uma vez em alguma prova. Eu não gosto de repetir prova. Eu sempre invento alguma questão e vai estar na tua prova. Então, se você está pegando provas... eu acho que eu nunca falei isso, né? Se você está pegando provas de semestres anteriores do Newton, para querer descobrir alguma coisa que vai cair na sua prova agora, deixa eu te falar, você está perdendo tempo. Agora, se você está... De repente aumentou? Agora, se você está pegando prova para fazer exercícios, aí beleza. Ótimo, tá? A sua prova, por exemplo, pode ser de verdadeiro e falso, né? Pode ser. Não existe questões de verdadeiro e falso nos livros de cálculo, já achou? Já achou? Pois é, eu já fiz uma prova assim aqui, só para ver o jeito do pessoal. Então, tá aumentando muito rápido e de repente está diminuindo o volume, mas acho que está vindo desse lado aqui. Então, muito bem. Projeta lá a imagem, por favor. Então, olhando para aquele gráfico lá, para esse gráfico, tá? Eu vou te falar só os pontos, só onde estão as bolinhas ali, tá ok? E você me diz se é derivável ou não. Naquela bolinha, menos 2,7, é derivável? Sim ou não? Você diz assim, ó, parece que é, tá? Porque tem que fazer a conta para provar. Então, pelo que tudo indica, sim. Tá? No menos 1,4. Esse não é, parece que não. Esse não é. Por que não é? Porque ela não é contínua. Ela deu um salto ali. Entendeu? Deixou de ser derivável. No ponto menos 1, menos 3. Também não é. Não é, parece, é não é. Porque se não é contínua, não é derivável. Beleza? Continuando. No ponto 0, menos 2. Parece que é. Né? Tem uma cara que é. Né? No ponto 1,5, 1,38. Não parece ser, né? Parece que não é. Parece que tem um bico ali. Certo? Então não deve ser derivável. No ponto 3, 1,38. Também parece que tem um bico lá, né? Então não deve ser derivável. Beleza? No ponto 4,0. Parece ser derivável. Parece estar lisinho ali o negócio. Beleza? Ficou claro? Então, de agora em diante, quando você vê gráficos de funções, tá? Você vai procurar agora o Sturt, você vai procurar o Guidorizi, vai procurar um monte de livros de cálculo e você vai dizer assim, ó, eu vou pegar 8 livros de cálculo e vou deixar em cima da minha mesa e vou olhar todos os gráficos que tem ali e vou dizer, é derivável. Não é. Não é derivável. Próximo, derivável. Não é derivável. Derivável, não é derivável. E você fica assim, você vai ficar safo, tá? Aí você acha graça. Não é, claro que não é. Quem disse que é derivável? Bobagem, coisa fácil. Então, assim você vai sacar o que é ser derivável e o que não é derivável. E você amplia a sua fala. Você diz assim, ó, é derivável, claro. Não é derivável porque não é contínua.
Entendeu? Aí quando você disser assim, é derivável, portanto é contínua, né? Beleza? Então é assim que você vai estudar de agora em diante. Você vai olhar um monte de gráficos e já vai saber a coisa, tá? E a propósito, mais ainda, se você sabe o gráfico da função, você sabe muita coisa. Essa função dessa parte aqui não é contínua, não é constante? Qual é a taxa de variação da constante? 0. Então quer dizer que a derivada por esse lado tem que dar 0. Por que vocês fizeram eu fazer a conta? Por quê? Se nós já tínhamos feito a conta da função constante. Isso significa uma falta de segurança em vocês. Vocês deveriam ter dito, professor, por que você está fazendo de novo uma coisa que a gente já sabe? Vocês deveriam ter falado assim, a gente já sabe. Vai dar 0. Porque vocês já sabem, né? Essa função não é constante? Então a derivada tem que dar 0. Beleza? Ainda mais, essa aqui não é uma parábola. Sim ou não? Nesse trecho é o ramo crescente da parábola. O que é que a derivada me dá mesmo? A taxa de variação da função. A derivada também me dá o coeficiente angular da reta tangente. Vamos pensar, pensa comigo. Se fosse nesse ponto, você concorda que a reta tangente seria assim? Se fosse nesse ponto, seria assim. Se fosse nesse ponto, seria horizontal, certo? Depois desse ponto, não seria crescente? Sim ou não? Nesse ponto, não seria crescente? Então, do lado esquerdo, perto do 1, a taxa de variação tem que ser o quê? Positiva ou negativa? Positiva. Porque a reta tangente tem que ser crescente. Se a taxa de variação é positiva e a taxa de variação desse lado é 0, então ela é o que no ponto? Não é derivável no ponto. Então eu te pergunto, por que tu fizeste eu fazer essa conta? Se tu já sabia que o resultado era positivo. Aí tu diz, não professor, mas eu não sabia ainda. Sabia sim, deixa de graça. Porque tu sabes... Tu já estudaste na aula passada que essa função ela é crescente. Então a taxa é positiva. Se é positiva e esse é 0, não é derivável. Deu para entender? Ficou claro? E tu já está tão safo que tu não sabe ainda. Tu não sabe ainda o seguinte, que tu já sabe. Olha aqui. Observa o que é que tu já sabe. Suponha que esse é o domínio de uma certa função, tá? Eu vou colocar aqui o gráfico de uma função qualquer. Pronto. Aí essa é bonitinha, eu já posso pensar numa coisa assim, tá? Vou pegar esse ponto, vou chamar de A, vou chamar de B, chamar de C, D, E, F, aqui o G, aqui H, tá? Olhando para isso, entre A e B, a função é o quê? Crescente. E a derivada? Positiva. Porque a taxa de variação positiva significa que a função está crescendo. Tu tá safo. Entre B e C, a função é o quê? Decrescente. E a derivada? Negativa. Se a derivada passou de positivo para negativo, significa que no B ela é o quê? 0. A gente ainda vai estudar isso daqui a pouco ainda. Daqui a algumas aulas lá na frente, tu já sabe. Tá vendo como tu avança bem? Entre C e D,
crescente. Então, como é a derivada positiva? Entre D e E, como é a derivada negativa? Porque a função está decrescendo. E no E, não é derivável. Parece que tem um bico. Tá? Entre E e F, deve ser positivo porque está crescendo. No F, parece não ser derivável. Tem bico. Entre F e G, derivada negativa. No G, parece não ser derivável. Tá com cara de bico ali. De G para H, derivada positiva. A função está crescendo. Beleza? Tu já sabe. Vamos lá, continuando. Agora nós temos a fórmula mágica, né? Que vocês vão gostar demais. Eu vou apagar esse aqui porque a gente vai precisar de espaço. Então vamos estabelecer fórmulas, tá? Primeiro, para um polinômio. Se você tem uma função x elevado a n, a derivada dessa função é n vezes x elevado a n menos 1. Tá bom? Essa é a fórmula, tá? Então, isso significa... Pode projetar aqui, por favor. Isso significa que tu já sabe derivar um monte de coisa. Tá? Exemplo. Quem seria f de x? Se a tua f de x é igual a x quadrado, quem é a derivada disso? É quanto? Jogo 2 para frente. Subtrai uma unidade. A resposta é 2x. Se você tem f de x igual a x ao cubo, qual é a derivada disso? Jogo 3 para frente. Subtrai uma unidade. 3x ao quadrado. Se você tem x elevado a k, com esse k um número positivo, quem é a derivada disso? Kx, k menos 1. Beleza? Então o que tu já sabe? Pega o expoente, joga para frente, subtrai uma unidade. Só isso que você precisa fazer. Só isso. Tá? Mas tu só pode fazer isso depois que tu prova que isso vale. Então vamos provar primeiro que isso vale, né? Aí você deve estar dizendo, deixa, a gente acredita. Não, deixa de graça. Tem que provar. Vamos provar que isso de fato vale. Então vamos provar para um ponto qualquer. Para um ponto P, tá? Então seja P pertencente a R. Queremos determinar f' de P, tá? O que é f' de P? F' de P é o limite de x tendendo a P da f de x menos o f de P, x menos o P. Tá bom? Isso que a gente quer determinar, tá? Mas o que é isso? Isso aqui é limite com x tendendo a P. F de x é x elevado a n menos f de P é P elevado a n. Certo? Porque no lugar do x eu estou colocando P. Isso dividido por x menos P. Não posso pegar o x no lugar do x e colocar P, porque vai dar 0 em cima e 0 embaixo. É indeterminado. Então o que eu tenho que fazer? Dividir esse polinômio por esse polinômio. Tem que fazer essa divisão, tá? Então vamos fazer essa divisão aqui. X elevado a n menos x elevado a p dividido por... Não vai dar aqui. Vou fazer bem aqui.
x elevado a n menos x elevado a p dividido por x menos p. Quanto é x elevado a n dividido por x? Dá o quê? X elevado a n menos 1, certo? Esse vezes esse dá x elevado a n, só que vai ficar negativo. Menos esse vezes esse vai dar p, x elevado a n menos 1. Só que menos vai ficar positivo. Aí você soma, vai cancelar esse cara com esse cara, vai ficar p, x elevado a n menos 1, menos x elevado a p. Pronto, já consegui diminuir o grau. Saiu de n e veio para n menos 1. Tá bom? Vou continuar o processo. Quanto é esse cara dividido por x? Isso é p, x elevado a n menos 2. Esse vezes esse dá exatamente esse cara. P, x elevado a n menos 1. Só que negativo. Esse vezes esse dá negativo. Quando vem, vem positivo. P vezes P dá P ao quadrado, x elevado a n menos 2. Esse cabra cancela com esse cabra, vai ficar P ao quadrado, x n menos 2, menos x elevado a P. Agora, o grau era n, passou para n menos 1, agora passou para n menos 2. Está só diminuindo o grau, tá? E já estou aqui. Agora, esse cara dividido por x, isso é p ao quadrado, x n menos 3. Vai ficar como? Esse vezes esse dá exatamente esse cara com sinal trocado. Vai ficar p ao quadrado, x n menos 2. Esse vezes esse negativo vem positivo. P ao cubo, x elevado a n menos 3. Esse cara cancela com esse cara, vai ficar p ao cubo, x n menos 3. Tá bom? X n menos 3 menos x elevado... Aliás, eu estou invertendo bem aqui, vocês não estão me alertando, né? Aqui é p elevado a n, tá bom? É p elevado a n, ninguém fala nada. Aqui é p elevado a n, ninguém fala nada. É assim que a gente reprova aluno. Aqui é p elevado a n. E aqui é p elevado a n. Pronto, corrigido, tá? Tá bom? É esse cara que eu estou dividindo por esse, tá? Agora vamos tentar estabelecer um padrão do que está acontecendo. Observa, a divisão não terminou, tá? E nem iremos continuar. Só quero que você pense o seguinte, olha, o padrão, vamos tentar pegar daqui, x elevado a n menos 1 mais p x elevado a n menos 2 mais p ao quadrado x elevado a n menos 3. Tá? Vamos pensar. Aqui não tem p, certo? Todos os outros têm p. Então vou colocar o p aqui. Mas se eu colocar o p vai dar errado, né? Porque eu estou acrescentando uma coisa. Então eu vou colocar 0. P elevado a 0, porque p elevado a 0 é 1. Tá bom? Olha lá, começou no 0, foi para o 1, depois foi para o 2. O próximo, quem você acha que seria? Seria o quê? Seria, ó, 0, 1, 2, o próximo seria 3, tá? Então, o x está indo x elevado a n menos 1, depois n menos 2, depois n menos 3, então seria quem o próximo? N menos 4 e vai embora. Tá?
Então, o próximo seria mais P à quarta, x elevado a n menos 5, mais P à quinta, x elevado a n menos 6, e vai embora isso. Tá bom? Vai embora até terminar essa divisão. Por quê? Não está diminuindo o grau do polinômio? De n foi para n menos 1, n menos 2, n menos 3. Uma hora vai chegar no 1 e depois chega no 0. Tá? Vamos ver como é que vai ficar. Qual é a relação entre os expoentes? Qual é a relação entre os expoentes? 0 mais n menos 1 dá quanto? Dá n menos 1. 1 mais n menos 2 dá n menos 1. 2 mais n menos 3 dá n menos 1. A soma sempre dá n menos 1. Beleza? Então, quer dizer que o penúltimo cara que vai aparecer seria quem? Seria P elevado a n menos 2 vezes x elevado a 1, mais o último cara seria P elevado a n menos 1 vezes x elevado a 0. Tá? Que é quando eu iria terminar a divisão. Tá bom? Muito bem. Então, significa que esse cara dividido por este dá isso aí. Ok? Então, esse resultado aí é igual a x elevado a n menos p elevado a n dividido por x menos p. Tá bom? Então, essa coisa toda aí é isso. Tá? Então, calcular esse limite aqui é a mesma coisa que calcular o limite dessa soma gigantesca aqui. Tá? Então, isso aqui é igual. Esse igual é daqui, tá? Esse aqui é igual a esse. Vai ficar limite de x indo para p desses caras. P a 0, x elevado a n menos 1, mais P a 1, x elevado a n menos 2, mais P a 2, x elevado a n menos 3, e vai embora até P n menos 2, x elevado a 1, mais P n menos 1, x elevado a 0. Tá? Pergunta. Essas somas aí tem um monte de parcelas. Quantas parcelas tem aí? Quantas? N. N parcelas. Por quê? Porque começa no 0 e termina no n menos 1. Beleza? Se fosse do 1 até n menos 1, seria n menos 1 parcelas. Só que não está começando do 1, está começando do 0. Então, aqui tenho n parcelas. N parcelas. Tá? Deixa guardadinho essas n parcelas aí. Quanto você acha que é esse limite? Se eu olho só para isso aqui não é polinômio? Quanto é o limite de x tendendo a p? Não é só pegar o p e substituir no lugar do x? Sim ou não? É só fazer isso. Para essa aqui, só pegar o p e substituir no lugar do x. Então, para todas as parcelas, é só pegar o p e substituir no lugar do x. Tá? Então, quer dizer que esse limite vai ser igual a p elevado a 0 vezes p elevado a n menos 1. Tá? Mais p elevado a 1 vezes p elevado a n menos 2, mais p ao quadrado vezes p elevado a n menos 3. 3. Mas isso vai embora, mais p elevado a n menos 2 vezes p elevado a 1, mais p elevado a n menos 1 vezes p elevado a 0.
tá bom? Eu te pergunto, quanto dá essa multiplicação? Quanto é que dá? P elevado a n menos 1. Quanto dá essa multiplicação? P elevado a n menos 1. Você concorda que todas elas dão a mesma coisa? Todas. P elevado a n menos 1. Quantas parcelas são mesmo? N parcelas. Então, isso aqui é n vezes P elevado a n menos 1. Beleza? O que foi que a gente provou, então? Nós provamos que o limite de x tendendo a p, x elevado a n menos p elevado a n, x menos p, isso é n vezes p elevado a n menos 1. Beleza? Isso foi feito em um ponto P. Só que isso vale para qualquer ponto P. Como vale para qualquer ponto P, então a conclusão é que se f de x é igual a x elevado a n, então a derivada da função é n x elevado a n menos 1. Beleza? Então você não precisa fazer nunca mais isso na sua vida. A menos que a gente se veja ano que vem fazendo cálculo 1 de novo. Tá? Mas tu vai passar, tu não vai ficar. Tá? Ok? Então a derivada do polinômio é isso. Pega o expoente, joga para frente, subtrai uma unidade. Terminou. Tá bom? Então estabelecemos uma fórmula. Tá? Então temos mais que isso. Tem outras duas fórmulas que a gente não demonstra porque elas são a mesma demonstração. A demonstração é a mesma. A única diferença é que vai estar no denominador. Aí tu vai fazer as mesmas manipulações. Então quer dizer que se o expoente for negativo, se for menos 3, menos 4, menos 5, não importa. O resultado é a mesma história. Pega o expoente, joga para frente e subtrai uma unidade. Ficou claro? É a mesma história. E isso nós fizemos só para números naturais. Mas o resultado é mais abrangente que isso. Se o teu número for um número racional desse tipo, 1 sobre n também funciona. Ou seja, se for a raiz nésima de alguma coisa, também funciona. Pega o expoente, joga para frente e subtrai uma unidade. A regra é a mesma. Tá? Então, se a regra é a mesma, vamos fazer as 3 questões. Qual é a derivada dessas 3? Letra A, resposta. Tá vendo como tá safo? Tá safo. Se tu não soubesse da regra, se tu fosses contemporâneo do Newton, na verdade, antes do Newton descobrir o cálculo. Não, quando o Newton descobriu o cálculo? Quando ele descobriu a derivada. Na hora que ele descobriu a derivada, aí o Newton chega contigo. Chega aqui, parça. Vamos fazer a derivada de x à sétima. Aí tu vai olhar para a cara dele e vai dizer, Newton, cara, vai dar muita conta. Aí ele diz assim, tudo bem, que conta que você vai fazer? Você vai ter que fazer x elevado à sétima menos p elevado à sétima dividido por x menos p. Certo? Você vai dividindo até terminar. E isso vai terminar. Serão 7 divisões que tu vai fazer. Tu tá com preguiça de fazer 7 divisões? Por favor, né? O Newton ia falar isso para ti, né? Tu ia fazer 7 divisões. Até que você descobrisse com ele que existe uma fórmula para isso. Que é essa. É só pegar o expoente e jogar para frente. E subtrair uma unidade. Fazer isso é a mesma coisa que fazer 7 divisões polinomiais. Tá? Então a resposta da primeira é só pegar o expoente, jogar para frente e subtrair uma unidade. Tá? Resposta da segunda. Então a primeira a gente já sabe, né? Qual seria a resposta da segunda? Projeta lá, por favor.
Então, a segunda, g de x igual a 1 sobre x ao cubo. Como seria essa? A gente já não estabeleceu regra? O que é que a gente faz? Só reescreve essa. Então, você reescreve assim, ó. G de x... Projeta aqui. G de x vai ficar... Como você vai reescrever isso? X... Não. Menos 3. Tá? X elevado a menos 3. E como é que deriva isso? Então, a derivada disso é... Menos 3 vem para frente... Vezes x subtrai a unidade do menos 3. Então, essa derivada vai ser menos 3 vezes x elevado a menos 3 com menos 1 dá menos 4. Claro que tu não vai entregar assim, né? Arruma de novo. Vai ficar menos 3. O x com expoente negativo significa que ele está na parte de baixo com esse expoente positivo. Tá bom? Então, a derivada do x ao menos 3 é menos 3 sobre x elevado à quarta. Tá? Olha em quantas linhas a gente faz o negócio. É por isso que a gente tem essa trabalheira aí. Tá? Muito bem. Para quando você cair uma questão de polinômio para você, você diz assim, é muito fácil. É porque alguém já ralou muito para ser fácil para você. Tá? Já ralaram muito. Tá bom? Vamos lá. Vamos para o próximo. Terceira, como é que faz? H de x é igual a raiz quinta do x. Como é que faz a derivada disso? Eu vou reescrever ela. Vai ficar h de x é igual a x elevado a 1/5. Certo? E agora? Você pega o expoente e joga para frente e subtrai uma unidade do expoente. Beleza? Então vamos lá. Vai ficar h de x, a derivada disso, é igual a 1/5 vem para frente, vezes x elevado a 1/5 menos 1. Certo? Tu não vai entregar isso assim. Tu me faz essa conta. Tá? Porque se um item desse vale 0,2, tu não ganha 0,2, tu ganha 0,01. Porque tu não fizeste nada. Tá? Vamos lá, continuando. Então, h, a derivada da h é igual a 1/5 vezes 5 vezes 1 dá menos 5, porque está o negativo, vai ficar 1 menos 5, que vai dar menos 4, né? Vai ficar x elevado a menos 4 sobre 5. Tu também não me entrega assim, porque se tu me entregar assim, tu vai ganhar 0,02, tá? Tu só ganhou 2 centavos aqui. Vai, continua. Então, a derivada disso é... Tem só 1 em cima, tá? Tem 1 em cima. Embaixo tem 5. Tá? O x está com expoente negativo, então ele está na parte de baixo. Com esse expoente que é uma fração. 4/5. Tu também não me entrega assim, porque aí tu chegou em 0,1. Não fechou ainda a questão. Tá? Tu escreve bonito esse negócio. Então, a derivada dessa função é 1 sobre 5. O que significa isso? Significa que é uma raiz de índice 5 com expoente do x? 4. 5x à quarta. Tá bom? Então, a derivada da raiz quinta de x é 1/5 dessa raiz quinta elevada a x à quarta. Tá? Beleza? Essa é a derivada. Tá? Muito bem. Aí sim você pega 0,2 aqui. Muito bem. Vamos para a próxima. Vamos ver o que é que nós temos lá. Acho que já fizemos as 3, né? Então dá para a gente avançar mais.
Ah, que lindo! Derivada do seno é cosseno, mas eu tenho a impressão que isso está na tua lista. Então eu não vou fazer. Ah, porque está na tua lista, não está? Acho que está. Acho que está. Derivada do cosseno é menos o seno. Bem, não vou fazer. Vamos fazer a derivada da tangente, que é secante ao quadrado. Tá? Vou fazer a derivada da tangente. Nem lembro como é que faz. Deixa eu ver como é que faz. Deve ser fácil. Em algum canto. Ah, é fácil. Vamos. Derivada da tangente. Então, se a tua função f de x é igual a tangente de x, ali está aparecendo tan, é porque no meu programa de digitação não programei ainda para ficar TG. Ele está da forma em inglês ainda, tá bom? Então, por isso que está tan. Alguns livros vai ficar assim, tan. Alguns livros, tá? Mas outros já traduzem para TG, tá bom? Então, vamos determinar a derivada dessa função, tá? Derivada em um ponto P. Se é a derivada em um ponto P, então a gente vai fazer esse limite de x tendendo a P da f de x menos a f de P x menos P. Tá bom? É isso que a gente vai fazer. Então, quem é f de x? F de x é a tangente, tá? Então isso aqui vai ficar limite de x tendendo a P da tangente de x menos a tangente de P x menos P. Claro que esse P é um P adequado, porque a tangente não está definida para todo P, tá? Então eu estou supondo que esse P está no domínio da tangente, tá bom? Muito bem. O que é tangente mesmo? Razão trigonométrica é o quê? É seno sobre cosseno, tá bom? Então isso aqui é limite de x tendendo a P do seno de x sobre o cosseno de x menos o seno de P sobre o cosseno de P. Isso tudo dividido por x menos P. Tá bom? Então é o limite desse quociente grandão aqui. Quanto tempo eu tenho, por favor? Obrigado. Muito bem. Então, subtraindo essas duas frações, como é que a gente faz? Você multiplica os denominadores, né? Multiplica aqui, que vai ser o MMC, e divide pelo cara, multiplica, divide e multiplica. Então vai ficar assim. Vai ficar limite de x tendendo a P. O MMC aqui é o produto, né? Cosseno de x, cosseno de P. Aí eu vou pegar esse cara, vou dividir por esse, que vai dar cosseno de P. E multiplico por esse. Vai ficar cosseno de P vezes o seno de x. Menos, vou pegar esse cara, divido por esse, que vai dar cosseno de x. E multiplico por esse. Vai ficar cosseno de x vezes o seno de P. Tá bom? Isso tudo dividido por x menos P. Tá? Agora já arrumei lá em cima. Vou conservar a primeira e vou multiplicar pela segunda invertida, tá? Você pode enxergar isso aqui como isso dividido por 1. Então, vou fazer assim, ó. Ficar igual, limite de x tendendo a P. Eu vou escrever essa parte de cima. Cosseno P. Vou escrever de uma forma proposital aqui. Vou escrever primeiro o seno x, cosseno P, menos seno P,
cosseno x, tá? Isso tudo dividido por x menos p vezes 1 sobre cosseno x, cosseno p. Vê se você concorda, tá? Olha, eu peguei esse e multipliquei pelo inverso desse, tá? Então ficaria 1 vezes esse cara, que dá ele mesmo. E ficaria esse vezes esse. Tá aqui, ó. Esse vezes esse. Tá bom? Só fiz separar, tá? Muito bem. Essa parte de cima aqui é igual a quem? Tá aparecendo o quê? Eu escutei aí? Seno da soma. Que soma? Só que está aparecendo um menos aqui. Você concorda que isso aí é seno de x menos p? Isso tudo aqui? Vamos pensar. Vou colocar mais, vou escrever menos p, já que vocês querem falar seno da soma. Tudo bem? Vamos ver. O que é o seno da soma? É o seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Tá? Então tá aqui, seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Aí você diz, mas tá menos p. Mas o cosseno do p e cosseno do menos p é a mesma coisa. Tá? Então beleza, a primeira parte funcionou. Então seno do primeiro vezes o cosseno do segundo. Mas, se é seno da soma, mais o seno do segundo vezes o cosseno do primeiro. Seno do segundo tá aqui. Só que está faltando menos, né? Só que o seno, quando você coloca um menos aqui, é a mesma coisa que você colocar um menos fora. Certo? Tá? Por isso que veio esse menos para fora. Vezes o cosseno do segundo, está aqui o cosseno. Então é exatamente isso. Tá? Então eu vou escrever aqui x menos p. Então, isso de cima é isso, dividido por x menos p vezes 1 sobre cosseno de x, cosseno de p. Tá? Pergunta. Se eu calcular o limite aqui com x tendendo a p, esse limite existe? Continue pensando, vamos para o outro. Se eu calcular o limite desse aqui com x tendendo a p, esse limite aqui existe? Sim ou não? Sim, né? Tá? Por que eu sei que existe? Porque eu sei que aqui embaixo não dá zero. Por que eu sei que aqui embaixo não dá zero? Porque lembra que eu peguei um p adequado? O p que está no domínio da função tangente. O que é a função tangente? A função tangente não é seno sobre cosseno? Então o cosseno não pode dar zero aqui embaixo. Certo? Então no p o cosseno não dá zero. Tá? Então esse limite, se eu aplicar o limite aqui, existe. Então a nossa incógnita é, esse limite aqui existe? Vocês não estão reconhecendo esse limite? É 1? Por que é 1? É o limite trigonométrico fundamental. Tá? Aí você diz, mas o limite trigonométrico fundamental não vai para P, vai para zero. Tudo bem. Você tem boa memória. Então, eu ainda tenho pelo menos 2 minutos, por favor. 2, perfeito. Então eu vou reescrever aqui, ó. Então, estão me dizendo que esse limite é o limite trigonométrico fundamental. Então eu vou separar os limites, tá? Então vai ser o limite de x menos p, de seno de x menos p sobre x menos p vezes o limite de x tendendo a p de 1 sobre o cosseno de x, cosseno de p, tá? A gente não tem certeza se esse é o limite trigonométrico fundamental. Alguém ficou pensando, será se é? Então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aqui uma mudança de variável. Vamos chamar x menos p de u. Tá bom? Então, u é igual a x menos p.
Então, se x vai para P, eu te pergunto, para onde que U vai? Se o x está indo para P, vai ficar P menos P, que vai dar 0. Então, U está indo para 0. Então, esse limite vai ser igual ao limite, era x indo para P, agora é U indo para 0. De seno, esse cara você chamou de U, dividido por esse cara que você chamou de U. E agora, incrédulo, você já acredita? Agora você acredita que esse limite de fato é o limite trigonométrico fundamental. Beleza? Vezes o limite de x indo para P de 1 sobre cosseno de x, cosseno de P. Se o U vai para 0, isso aqui dá 1. E se x vai para P, isso vai dar cosseno de P. Cosseno de P vezes cosseno de P dá cosseno ao quadrado de P. Então vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de P. 1 sobre cosseno ao quadrado de P. 1 vezes 1 é 1, vai ficar 1 sobre cosseno ao quadrado de P. E o que é 1 sobre cosseno ao quadrado de P? Isso é o quadrado da secante. Oh. Então acabamos de provar que a tangente de x, se você derivar, dá a secante ao quadrado de x. Lindo demais, né? Não é lindo demais? Muito lindo. Na próxima aula, a gente começa demonstrando que a derivada da função exponencial é a própria exponencial, se a base for e. E a gente também vai provar que a derivada do logaritmo de base e é 1 sobre x. Tá? A gente faz esses dois e depois demonstra as propriedades de derivação. Aí a diversão vai nas alturas. Aí a gente monta a sua prova, tá bom? Então até a próxima aula, bons estudos, bom descanso para vocês. Tchau, tchau.